Então, vamos voltar para mais uma aula, continuar falando sobre adjetivo, né? A aula passada começamos a falamos sobre o conceito, falamos sobre a formação dos adjetivos, e nessa aula agora nós vamos falar sobre a flexão do adjetivo, tá bom? O adjetivo vai se flexionar em gênero, masculino e feminino, em número, singular, plural, e em grau, comparativo e superlativo. Então, vamos falar sobre cada uma dessas flexões, tá? Com mais calma. Vamos lá. Bom, então vamos começar a falar sobre o gênero do adjetivo, tá? Sobre o gênero, a gramática diz o quê? Que o adjetivo, ele sempre concorda em gênero com o substantivo a que ele se refere. Então, gente, o adjetivo, ele vai concordar com o substantivo. Então, se o gênero do substantivo for masculino, o adjetivo vai ter que estar no masculino. Se o gênero do substantivo estiver no feminino, o adjetivo vai ter que estar também no feminino. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos. Eu coloquei o substantivo masculino, substantivo que está no masculino, e o substantivo que está no feminino. Aqui eu coloquei também o substantivo masculino e o substantivo feminino. Como a gramática diz que o adjetivo tem que concordar em gênero com o substantivo, se o substantivo é masculino, eu tenho que colocar um adjetivo masculino também. Então, eu quero usar o adjetivo estudioso, tá? O adjetivo estudioso, menino está no masculino, então o adjetivo tem que estar também no masculino. Então, eu coloco estudioso. Estudioso mesmo, no masculino. Agora, se o substantivo está no feminino, eu não posso mais usar estudioso, tenho que usar estudiosa. Eu nunca vou poder colocar um adjetivo feminino no substantivo masculino. Menino estudiosa, não existe. Nem menina estudiosa existe. Eles têm que concordar, tá bom? Um com o outro. Senhor e senhora. Eu tenho que procurar, então, no senhor, um adjetivo masculino. Então, eu coloco senhor educado. Porque isso é masculino. Senhora, eu não posso falar senhora educado. Tem que falar senhora educada. Certo? Tranquilo, né? Então, vamos avançar. Bom, e aí, em relação ao gênero ainda, o adjetivo pode ser uniforme ou pode ser biforme. Quando ele for uniforme, ele vai ter apenas uma única forma para os dois gêneros, tá bom? Então, eu vou usar a mesma forma tanto para o masculino como para o feminino. Então, eu coloquei aqui carro veloz e lancha veloz. Carro é um substantivo e lancha também é um substantivo. Só que carro é um substantivo masculino. Nós falamos o carro. Já lancha é um substantivo feminino. Nós falamos a lancha. Porém, tanto em o carro, que é masculino, como em a lancha, que é feminino, nós usamos o adjetivo veloz, sem alteração. Então, veloz é um exemplo de um adjetivo uniforme, que vai ter apenas uma forma, tanto para se referir a um substantivo masculino, quanto para se referir a um substantivo feminino. Já o biforme, ele vai ter duas formas de se referir, uma para o feminino e outra para o masculino. Então, ele vai ter duas formas, uma para o feminino e uma para o masculino. Então, eu coloquei aqui, homem e mulher. Homem é um substantivo masculino, homem. Mulher é um substantivo feminino. E aí, eu coloquei o adjetivo chorão e o adjetivo chorona. Chorão para se referir ao substantivo masculino e chorona para se referir ao substantivo feminino. E aí, chorão e chorona são adjetivos biformes, né? São adjetivos que se usa para se referir a um substantivo masculino e outro para se referir ao substantivo feminino, tá bom?
Bom, gente, então eu vou dividir essa parte da flexão em 3 aulas, tá bom? Então, nessa aula nós falamos sobre o gênero. Então, na próxima aula nós vamos falar sobre o número. E na terceira aula nós falamos sobre o grau, tá bom? Então, até mais!